Olá, meu amigo, olá, meu aluno. Vamos estudar a resolução do CONTRAN de número 933, que fala da habilitação do estrangeiro. Mas aqui, meu amigo, no Oficina Concurso, você vai virar doutor no tema habilitação do estrangeiro. E aí você tem que separar na sua cabeça três tipos de situações que você encontra no trânsito e saber o que fazer com essa informação. Informação número 1. Qual é a origem desse estrangeiro? É um argentino, paraguaio, uruguaio. Então é um estrangeiro oriundo do Mercosul. A regra obedece uma resolução, né, do Mercosul. Existe um tratado no Mercosul de tratamento diferenciado. Não, é um estrangeiro de um país que não é do Mercosul. Então tem a resolução 933 do CONTRAN, que foi feita com fundamento numa convenção de Viena sobre trânsito viário. Essa resolução regulamenta esse tema. Beleza, mestre. E existe alguma outra situação? Tem. Os estrangeiros que residem no Brasil, mas trabalham em repartições denominadas consulados ou embaixadas. Esse diplomata estrangeiro, esse que trabalha em consulado ou embaixada, ele tem uma regra própria, ele pode continuar dirigindo por tempo indeterminado no país com a habilitação de origem dele. Existe uma série de regras de fiscalização desse veículo. Você tem que levar para a sua prova o seguinte: caiu o veículo de embaixada, veículo de consulado, na questão tem que ter Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, não existe um relacionamento direto do órgão de trânsito com a embaixada e consulado. Tudo deve ser feito via Itamaraty. Mas o foco da aula é a resolução 933 do CONTRAN. Mas eu não posso te contar uma história pela metade, senão você vai terminar a aula cheio de dúvida, tá bom? O tema é bem curtinho e vale a pena a informação. Então, vamos lá, condutor estrangeiro no Brasil. Então, o que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos ver as regras comuns, né? E é legal você saber que elas é que vão cair na sua prova, né? Vamos ver cidadãos do Mercosul, brasileiros habilitados no exterior também pode cair na sua prova. Diplomatas e veículo diplomático, mais ou menos, né? Tem uma chance menor de cair na prova, mas pode cair, porque o CTB se ocupa disso. E você deve dominar a resolução 933 para passar no seu concurso. Então vamos lá, bases normativas, né? Esse material foi feito fundamento na resolução 933, a Convenção de Viena, o artigo 42 dela cai na prova, porque ele está dentro da resolução 933, vai falar da suspensão de direito de dirigir. A Convenção de Viena é só para você tirar dúvida, essa aqui sobre relações diplomáticas não cai. Acordo do Mercosul também não cai no seu concurso, é só para você tirar dúvida, senão você vai me entupir de perguntas após essa aula. Como eu já sei o que você vai perguntar, eu estou adiantando, beleza? Então, o que é de prova tem que estar na cabeça. O que não é tema de prova, você tem que ter uma noção para você ter um julgamento apurado, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, olha, a questão da prova, vou escrever aqui, tá? Para ficar registrado. A questão da prova está nesse slide. Existe na legislação 4 situações que você tem que dominar. Primeiro, né, o cara é estrangeiro, é habilitado e o país dele tem acordo com o Brasil. Então, esse cara, ele pode dirigir aqui 180 dias, sendo que você deve observar a validade do documento dele e a data da entrada. Você tem que ter como fiscalizar a data da entrada no país, a validade do documento
Lembrando que ele não pode dirigir aqui mais de 180 dias, beleza? Agora, quais são os documentos de porte obrigatório para esse estrangeiro? Ele tem que ter uma habilitação válida. Ele pode mostrar só a habilitação e a identidade? Não, meu amigo. Ele tem que mostrar a habilitação. Ele tem que ter aquele documento chamado permissão internacional para dirigir, que tem espaço para você fazer anotações. E, além disso, ele tem que ter uma identificação, que pode ser o passaporte, beleza? A prova de entrada no país, ele tem que te dar essa prova de entrada para você controlar o prazo de 180 dias. Beleza? Beleza, mestre. Aí esse estrangeiro, ele ficou aqui mais de 180 dias, quer tirar a habilitação nacional. Faz todos os exames, esse cara já dirigia aqui. Não, só vai fazer os exames voltados para a saúde dele. Só vai fazer os exames voltados para a saúde dele. Quais são os exames? Só os voltados para a saúde. Saúde psicológica, aptidão física e mental. Beleza, mestre. Beleza. Então vamos para outra situação. O cara é habilitado, né, e não tem acordo com o Brasil. Não pode dirigir aqui. Tem que fazer os exames de saúde. Aqui você sabe que é o psicológico, o aptidão física e mental. E tem que fazer o exame de direção veicular. Não precisa aprender o idioma, beleza? Não precisa aprender o idioma. Mas e se ele for estrangeiro não habilitado? Se ele for não habilitado, aí são os 4 exames. Olha que ele aqui fez 2, aqui ele fez 3 exames e aqui ele vai fazer 4. Quais são os 4? Psicológico, aptidão, direção veicular e a prova teórica, beleza? Aí esse cara tem que fazer igual ao brasileiro, tem que fazer todos os exames. Tranquilo? Vai ter que ir para um CFC, estudar. Tranquilo? Beleza? Mestre, mas tem uma situação na legislação esdrúxula. Que situação? O cara é brasileiro habilitado no exterior. Essa CNH vale no Brasil? Olha, esse papo aqui tem que ser retíssimo. Primeiro, você tem que saber que país é esse, beleza? Se ele é habilitado no exterior, que país é esse? Tem acordo ou não tem acordo? Não tem acordo. Então, as regras é de país que não tem acordo. Ele vai fazer 3 exames para tirar a CNH brasileira. Tem acordo. Então pode dirigir por 180 dias. Mas essa habilitação é válida de imediato? Não. Ele tem que provar que morou 6 meses no país antes de tirar a habilitação dele estrangeira. Beleza? Ele não pode ir para lá somente com essa finalidade. Tranquilo? Esse brasileiro, ele também não pode estar cumprindo suspensão e cassação no Brasil. Tem esse cara ninja, né? Está suspenso, está cassado, vai lá num país do lado, Paraguai, tira a habilitação e vem para cá. Não vale, beleza? Tranquilo? Bem, então a questão da prova você já vai acertar com esse slide. Vamos só passar para você dominar. Essa aqui seria a questão mais difícil da prova, tá? Tá na resolução também, 933. Olha como que ele é radical, olhando para você. Está tudo escrito no material, tá? Se o estrangeiro pratica uma infração sujeita à suspensão, a legislação diz para você recolher a habilitação desse cara e só devolver na saída dele ou depois de cumprir o prazo da suspensão. Beleza? Não ficou muito claro aqui a necessidade do trânsito em julgado para que efetivamente o documento dele fosse recolhido. O que está escrito na legislação olha aqui, está registrado. Deixa eu botar aqui, dá mole aqui. Se o condutor estrangeiro comete infração, 2 pontos, sujeito à suspensão, o documento dele fica retido até a saída do país ou até o fim da suspensão. A autoridade deve comunicar ao país,
ao órgão emissor e o documento deve ser anotado na PID como não válido no Brasil. Isso está no artigo 42 da Convenção de Viena. Então, isso é uma regra geral na suspensão. Acho esquisito, mas é assim que você vai para a prova. Mercosul, né? Isso aqui é apenas um exemplo para você amadurecer. No Mercosul, né, existe o Acordo de Recife de 1992, existe também um tratado internacional sobre transporte terrestre. E aí os países do Mercosul, ele pode dirigir com a CNH argentina dele, olha aqui, tranquilo? Mais um documento de identidade, mais aquele seguro chamado Carta Verde, por 180 dias também. Existe um seguro contra a responsabilidade civil, que a Carta Verde indeniza caso o estrangeiro se envolva em acidente aqui. Agora, a gente fala do condutor estrangeiro. Vamos falar do veículo estrangeiro. Veículo estrangeiro pode transitar no Brasil? Olha, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. No seu edital, tem o veículo de circulação internacional, aquele veículo estrangeiro conduzido por estrangeiro. Se ele for amparado por acordo internacional, ele pode entrar no Brasil, beleza? Mas como regra geral, se não tem esse acordo, como tem com os países do Mercosul, que simplesmente pode entrar e está tudo bem, esse estrangeiro que não tem acordo, ele para entrar no Brasil, aquele veículo entra como uma importação temporária. E aí ele pode transitar aqui por 90 dias, prorrogável por mais de 90. Então, o veículo que está no Código de Trânsito Brasileiro de Circulação Internacional é assim, o exemplo maior são os veículos do Mercosul, beleza? Existem algumas limitações desse veículo do Mercosul. Ele pode até atravessar o país e fazer, por exemplo, um transporte de carga, mas ele não pode vir para cá fazer transporte de carga na cabotagem internamente no Brasil. Então, existem algumas limitações, algumas restrições no trânsito desse veículo do Mercosul, mas lembrando a você que o que cai na sua prova é o veículo de circulação internacional. É o veículo do Peroquesim, Peroquenon, com a placa escrito Peroquesim, Peroquenon. Esse veículo dirige aqui de acordo com o acordo internacional correspondente. Tranquilo? A qualquer outro pode vir? Você sabe que pode, mas tem que ter certificado de importação temporária. Beleza? Então, não vou me alongar muito. Agora, esse aqui interessa, né? O diplomata. O que você tem que saber do diplomata? Olha, vou te falar o que você precisa saber para a prova. Veículo de representação diplomática. Foi autuado, notificação via Ministério das Relações Exteriores. Dirige com habilitação de origem, não se aplica a resolução 933, nem no prazo de 180 dias, nem na necessidade de possuir uma permissão internacional para dirigir, beleza? Então, isso está consignado aqui também no seu material, né? Eu ilustro aqui para você o que um agente de trânsito pode e não pode num veículo de representação diplomática. Olha, pode autuar, pode fiscalizar. O que você não pode é aplicar as medidas administrativas, remoção e retenção, né? E tampouco conduzir esse diplomata para a delegacia, beleza? Tudo que acontecer ali, você faz um relatório para o Ministério das Relações Exteriores. É assim que você, agente de trânsito, se relaciona com o cônsul e com o diplomata, né? Parece frágil, mas está na Convenção de Viena, que trata desse relacionamento diplomático. Beleza? Então, resumo aqui para fixação. Estrangeiro comum até 180 dias, lembrando que tem que ter a PID, né? O do Mercosul basta habilitação. Estrangeiro habilitado no exterior tem que comprovar que viveu mais de 6 meses lá, né? E esse país do exterior tem que ter acordo com o Brasil para o documento ser válido. Após 180 dias, se tiver acordo, só faz os exames de saúde. Se não tiver acordo, né, e ele cumpriu o prazo de 6 meses, faz os de saúde mais direção veicular, né? Países do Mercosul, o seguro que apresenta
é a carta verde, o diplomata sem limite de 180 dias e a autuação via Itamaraty. Beleza? Tranquilo? Bem, não existe ninguém que vá fazer a prova que você vai fazer que tenha tanto conhecimento quanto você na habilitação veículo estrangeiro. Quer virar doutor no trânsito? Venha para a oficina concurso 1 Abra.